Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, que neste dia sublinha a análise dos textos bíblicos escolhidos pela liturgia para as celebrações do próximo domingo. Para nos auxiliarem nesta tarefa, contamos com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia, também da Universidade Católica. Muito boa tarde. Boa tarde. A ambos. Obrigado por estarem uma vez mais entre nós. Vamos então centrarmos-nos naquele que é o 32º domingo do tempo comum. Padre João Lourenço, há uma temática subjacente a este domingo, uma perspectiva dos últimos tempos, do fim da vida, da ressurreição, acaba por estar presente nestes textos litúrgicos. Sim, boa tarde aos nossos telespectadores. E é normal que assim seja, porque uma das dimensões da liturgia e é daí até que vem o termo, uma das dimensões da liturgia, dizia eu, é dar sentido ao tempo. E os textos, naturalmente, acompanham o tempo. Estamos no final de mais um ano litúrgico, ou quase a caminhar para os últimos domingos, e de um ano em que teve como uma componente muito significativa, que envolveu toda a Igreja, que foi a vivência da misericórdia. Tivemos a acompanhar-nos ao longo deste ano, como vamos continuar ainda, o Evangelho de São Lucas, e temos estes textos que nos procuram já abrir para um sentido que também é próprio da liturgia, que é a esperança para além do tempo, que é um dinamismo muito importante da fé e da cultura, mas principalmente da fé bíblica, ou seja, judaica e cristã. E por isso vamos ter exatamente um texto da tradição judaica, tomado de um livro que é a expressão daquilo que é o mundo judaico do segundo século antes de Cristo, e depois continuado naturalmente neste episódio um pouco esquisito, mas elucidativo, de uma mentalidade própria do judaísmo da época, contra o qual também Jesus reage, para nos dar exatamente esta dimensão de que o Deus que a fé bíblica propõe e em quem nós acreditamos é o Deus dos vivos, não é o Deus de mortos, é o Deus da esperança, não é o Deus do desânimo, é o Deus da motivação, não é o Deus do desalento. E acho que isso é muito importante e está bem traduzido em todos os textos que este domingo nos proporciona e coloca à nossa reflexão comunitária e vivência comunitária. Sim, esta questão da esperança é uma questão fundamental e perpassa todos os textos. Eu encontro aqui também como denominador comum nos textos deste domingo a questão do sentido da vida. Num primeiro momento a gente lê os textos e ficamos centrados na morte, porque eles estão constantemente a falar no episódio da morte. Mas o que está por trás, o que subjaz a torrente que lá está, é a questão do sentido da vida, as razões pelas quais se vive e as razões pelas quais se vive a morte também. Veremos isso no texto. Portanto, procurar sentidos capazes de suportar o viver, a existência do dia-a-dia, mesmo no meio de enormes dificuldades, mesmo quando essa existência está posta em perigo, como é no caso dos Macabeus, não é? Quais são os motivos que nos fazem viver? Esse é o grande... E é nesses motivos que nós temos que ancorar e fundamentar a nossa esperança, não é? E ela vai depois abrir o horizonte máximo, que é o da ressurreição. Muito bem, vamos então avançar e escutar o Evangelho de Lucas proposto para este 32º domingo do tempo comum. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém um irmão que deixe mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva. E o mesmo sucedeu aos 7, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os 7 a tiveram por mulher? Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já nem podem morrer, pois são como os anjos,
e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos. Padre João Lourenço, Evangelho de Lucas, aqui uma descrição, uma narrativa destes saduceus que queriam criar aqui uma situação algo complicada, não era, para testarem Jesus, porque havia aqui perspectivas diferentes do fim da vida. Efetivamente, olhando para este texto, o que me apetece dizer, sem pretender pôr o texto em causa, é que ele é bem possível que tenha sido uma construção de Lucas, que a partir da mensagem de Jesus tenta explicar a novidade que essa mensagem traz. O episódio é bizarro, não é? O episódio é bizarro, mas faz parte da tradição esponsal, da tradição matrimonial do judaísmo. Eu estive a ver um pouco algumas dessas tradições num tratado dedicado a este assunto chamado Yevamot da Mishnah. A Mishnah é o grande compêndio da tradição judaica que recolhe as tradições, as normas, as orientações, os comportamentos da sociedade e as organiza numa espécie quase de código de direito administrativo, tradicional, religioso, pronto. E, de facto, não chega aos 7, mas chega a vários episódios em que isso era comum na sociedade judaica. Levado ao extremo, creio que o episódio torna-se mais expressivo de uma realidade que, sendo virtual, sendo virtual, como ela está aqui descrita, era própria, e isto, de alguma forma, dentro de outras circunstâncias históricas e sociais, era, eu diria, quase uma questão que se colocava, incluindo até as questões que são muito pormenorizadas na Mishnah, o caso de, por exemplo, ter um irmão que nasceu depois do outro falecer. Ou seja, a viúva tinha um cunhado que veio a ser cunhado depois dele, do marido ter falecido. O que é que tinha de fazer? Claro, não ia estar à espera. E, portanto, nesse caso estava isento. Salvava-se o jovem nascido, não é? Não tinha de ir casar com a cunhada, porque quando ele nasceu, já o irmão tinha morrido. Como os casamentos eram muito temporários... Era quase uma situação de proteção social também, não é? Era também uma proteção social. E era, no fundo, era uma social e de continuidade à família, não é? Porque, no fundo, a continuidade familiar vinha pelo lado masculino, e isso era muito importante, não é? Portanto, temos aqui, de facto, esta situação. Mas o que eu acho que a tentação normal é das pessoas olharem para o episódio porque ele é, de facto, estranho. Quando, no fundo, a razão que está aqui no texto é de olhar para a mensagem, não é? Claro. E a mensagem é exatamente esta, que as questões da fé da fé e da mensagem de Jesus não têm a ver com as tradições da antropologia cultural ou das tradições. Há uma novidade, e é São Lucas que acentua então dos aspectos. Essa novidade também a quer acentuar aqui. E, portanto, a mensagem de Jesus é exatamente o contraposto, ou uma realidade tão nova que quase que desfaz aquilo que porventura nos pode suscitar a curiosidade, mas que aqui é apenas um cenário de enquadramento. E nesse aspecto creio que é importante que, ao olharmos para este texto, não nos percamos no folclore da sua narrativa, mas sim na essencialidade, na essência, na novidade da mensagem que Jesus propõe. Há aqui uma certa percepção de que a vida depois, a tal ressurreição, sim, que os saduceus punham em causa, exatamente. Seria uma continuidade da vida, exato, que já temos cá em baixo. E esta é que é uma das questões centrais do texto,
quase que diria uma disputa desta questão da ressurreição. Os saduceus não a aceitam e, portanto, tendem a caricaturar e a levar ao extremo uma situação para tentar mostrar o absurdo dessa situação. E é exatamente com essa metodologia, essa pedagogia que Jesus responde também, levando ao absurdo e até pondo como o texto termina, citando aquela passagem, o Deus de Isaac, de Jacó, Deus de vivos, não Deus de mortos. Portanto, há quase que uma resposta da mesma moeda. Bem, mas é verdade que nós não nos podemos deixar perder no intrincado da narração e do estranho da narração, quando o central é a questão da ressurreição. E da ressurreição é dita uma coisa clara, que é, ela não é simplesmente a continuidade da vida. Introduz novidade, introduz diferença, introduz plenitude. Portanto, não é um reviver apenas, há aqui novidade. Mas dito isto, não podemos cair no extremo oposto, ou seja, se por um lado não podemos reduzir a ressurreição a um mero continuar, também não podemos desligá-la da vida concreta. Ou seja, também, embora o texto não diga isso, e já seja outra questão, também não me parecem legítimas algumas reflexões sobre a ressurreição, porque o que nós fazemos é uma aproximação ao que é que será isto da ressurreição, surgem-nos pistas, não nos é dado concretamente o que é. Em Jesus Cristo vemos lá o que é, mas depois a experiência pessoal de cada um de nós terá que ser feita. Portanto, ia dizendo, não nos permite um certo tipo também de leitura, que é a ressurreição é uma coisa que acontece sem ter nada a ver com a vida, uma coisa completamente diferente da vida, não é? Que favorecia depois uma concepção de quase de evasão ou de fuga. Exatamente, quer dizer, eu quero tanto ressuscitar que o melhor é morrer. Que algumas leituras foram por aí, e até algumas leituras de alguns textos vão por aí, e não me parecem legítimas, porque como é que eu posso desejar a vida eterna, que é a plenitude da vida, se não quero a vida? Ela tem que vir, não sendo a mera continuidade, não pode prescindir da vida, porque é essa vida concreta que é levada à plenitude, que é totalmente imersa em Deus, que é totalmente transformada. Mas essa vida concreta, portanto, a ressurreição, diria eu, ainda que de uma maneira que pode ser, enfim, que tem os limites da linguagem, a ressurreição trabalha sobre a vida. Pega na vida, transforma, leva à plenitude. E, portanto, se não há vida, ela não pode transformar nada, não pode levar nada à plenitude. Portanto, fazer dela uma mera continuidade, não. Fazer dela um parênteses que não tem nada a ver com a vida, também me parece que não. Muito bem, vamos avançar. Então, para mim dizer uma notazinha. Diga, quando olharmos, ou quando escutamos ou lermos este texto, podemos correr uma tentação fácil, mas errada, ou pelo menos cair nessa tentação, que é de pensar que todo o judaísmo convergia para aqui. Pois isso é uma coisa muito... Não. O texto é muito claro, São Lucas é muito atento. Os saduceus. Claro. Os saduceus eram uma percentagem relativamente diminuta da população. Portanto, os grandes núcleos, as grandes classes, os grandes grupos da população eram, de facto, os fariseus e os grupos que nós poderíamos dizer, de alguma forma, um pouco à margem do judaísmo, exatamente desgostosos e não colaboracionistas, como os saduceus eram, que controlavam um pouco a política e a sociedade judaica para ser agradáveis aos romanos, mantendo os seus privilégios e, incluindo, distorcendo muitos núcleos dessa mensagem. Portanto, é importante perceber que, de facto, aqui, não sei porque não aparecem muitas vezes os saduceus nas narrativas do Evangelho, até muito pouco. Aparecem naturalmente nas cenas da paixão, porque eles eram, de facto, que eles constituíam uma parte significativa do clero. Aparecem muitos mais os fariseus. Provavelmente até este confronto entre Jesus e os fariseus provavelmente não foi tão grande como os textos deixam perceber. Provavelmente ele aconteceu ao tempo da redação dos Evangelhos. Naturalmente está presente em Jesus. A presença dos saduceus, de facto, não era uma interpretação muito acentuada da tradição, da lei judaica, e por isso é importante também relativizar a importância que este episódio tem, mesmo dentro das tradições judaicas. Muito bem, está enquadrado. Avançamos nesta primeira leitura, que é do segundo livro dos Macabeus, e temos aqui um testemunho de heroicidade, não é? Uma teimosia por parte aqui de uns irmãos, mas que tem tudo a ver com valores que se defendem, com aquilo que eles acreditavam, não é?
Sim, estes textos fazem parte de um conjunto de textos ou de cenários, de cenas, de momentos que os livros dos Macabeus nos apresentam como testemunhos, como figuras exemplares, figuras, por um lado, de grande patriotismo e depois de grande fidelidade. No fundo, os motivos que o texto ou que estes heróis incorporam é a fidelidade a uma tradição e a ela, com ela testemunham uma identidade. E, portanto, diante de uma sociedade que está em ruptura, em guerra, em oposição à inculturação helénica que os reis que os reis gregos queriam impor a todo o judaísmo. Ou seja, acabar com os costumes, as tradições, as formas identitárias, os elementos da sua fé e da sua tradição. Portanto, reduzir todos os povos do Império a um uniformismo e naturalmente que estes textos aparecem aqui com esta vitalidade, não é? São essencialmente aquilo que nós podíamos dizer mártires de uma causa e, antes de mais, mártires de uma causa nacional, de uma identidade própria, que é testemunhada desta forma. Depois, a cada um dos irmãos é atribuído um pequenino pormenor para destacar exatamente aquilo que eram os valores da vida que o texto pretendia defender. Ou seja, por um lado era o convite que era feito à sociedade para lutar contra a inculturação imposta. E, por outro lado, eram apresentados, lutando contra isso, eles tornavam-se modelos daquilo que era próprio internamente das marcas da cultura e da fé bíblica. Mas também há muitas inculturações, não é? Mas, e a maneira como eu depois lido com elas, há muitas, elas são inevitáveis, tem sempre que acontecer. A fé tem que ter sempre uma tradução cultural se quer chegar à vida concreta das pessoas. Não se pode reduzir a isso, mas não pode existir, não pode ser articulada, não pode ser vivida sem uma tradução cultural. E somos desafiados à coerência. Como é óbvio, como é óbvio. Mas este texto é um texto muito interessante porque nele subjaz as questões do sentido da vida. A tal ponto que podemos dizer que, pelas razões de viver, sou capaz de dar a minha vida. O que pode parecer um paradoxo, não é? Quer dizer, procuro o sentido pela vida e é por causa do sentido pela vida que eu aceito morrer. É exatamente isso. A dignidade da vida coloca-se a tal ponto que, pelas razões do meu viver, eu sou capaz de deixar-me matar. Não é matar-me, não é desistir de viver, mas é lutar por um sentido tal que pode ter como consequência a própria eliminação da minha vida. Foi assim com Jesus. Não encontro em Jesus nenhum traço de suicida ou de alguém que quer morrer, mas de alguém que, fiel ao sentido do seu viver, vai até às últimas consequências, mesmo que essas consequências o levem a viver a morte, não é? É assim com este episódio dos Macabeus. Às vezes podíamos reduzir, claro que isto traduz depois numa determinada cultura, num determinado conjunto de valores, num determinado conjunto de regras, mas eles não são fiéis simplesmente a esses valores, a essas regras, é bom que isso diga, eles são fiéis aos sentidos que esses valores e essas regras querem traduzir. E por esse sentido eles estão dispostos a dar a vida. E essa é, em bom rigor, a trama da nossa existência, não é? Por que motivo eu vivo? Quais são os fundamentos do meu viver? Descobrir isso é abrir logo outros horizontes, não é? E jogar este texto depois com o texto do Evangelho que vimos há pedaço mostra-nos como a ressurreição é esse horizonte para o qual depois nos é proposto caminhar. E esta segunda leitura também, Padre João Lourenço, da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, também nos vem dizer que ser cristão não é propriamente fácil e que é exigente, pode não passar por uma exigência tão extrema como a leitura anterior, mas até essa exigência extrema está a acontecer hoje com alguma frequência no mundo que habitamos. Sim, eu acho que tendo centros de motivações diferentes, o espírito da leitura de São Paulo e o do livro dos Macabeus não é tão distante quanto isso. Exato. Os Macabeus lutavam, e vimos-lo aqui agora, por uma causa justa fundada naquilo que eles tinham, que era a sua fé, praticando a lei que os singularizava, que os identificava com essa. Aqui, São Paulo interpela também uma esperança de vida que agora não é meramente motivada humanamente, como anteriormente, não é?
mas é motivada pela fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo torna-se ele também este paradigma desta vida nova. E naturalmente, que a esperança cristã é fundada essencialmente, pode ser depois condimentada com muitos elementos, uns humanos, outros mais espirituais, mas não há verdadeira esperança cristã se ela não estiver centrada na pessoa de Jesus Cristo, se ela não estiver aí fundamentada, se ela não estiver aí enraizada. Portanto, esse é que é o motivo fundamental. Esta nota parece-me central, absolutamente central, porque a fidelidade que este texto fala é uma fidelidade relacional, ainda que depois se traduza, como dissemos há pedaço, em normas, em culturas, em estruturas montadas, mas o que está aqui em causa é a fidelidade. E é essa fidelidade, é à luz dessa fidelidade com a pessoa de Jesus Cristo que nós podemos ler. No caso dos Macabeus não era com a pessoa de Jesus Cristo, mas o sentido da vida para nós cristãos passa por essa relação e diria mais, a ressurreição cristã só faz verdadeiramente sentido quando pensada à luz desta relação com Jesus Cristo. Não pode ser simplesmente o desejo de querer uma coisa fora dessa relação. Ela brota também dessa relação e é nessa relação que ela faz sentido. Ou pela coerência com as convicções que guardamos. Exatamente, e portanto aqui trata-se a questão do sentido colocada em termos de fidelidade e de fidelidade a uma relação que dá sentido ao viver. Muito bem, estamos então a terminar e pela minha parte agradeço uma vez mais a vossa presença aqui entre nós para nos ajudar a entrar no espírito da riqueza destes textos. A análise dos textos bíblicos para aquele que será o 32º domingo do tempo comum. Mesmo a terminar, lembro que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma ótima tarde e um bom fim de semana.